Lembra-te apresenta o verdadeiro Evangelho, um estudo aos santos e fiéis em Cristo que estão espalhados por todo o mundo. Graça e paz sejam convosco, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tema de hoje: o Verbo se fez carne. Agora alguns podem perguntar assim: Carol, por que é importante nós estudarmos nos dias de hoje o assunto de Cristo ter vindo ao mundo como um ser humano? Já faz tanto tempo, o que importa? Precisamos estudar isso? Olha, eu posso lhe dizer que praticamente tudo o que precisamos saber sobre salvação, justificação pela fé, podem ser aprendidos se nós estudarmos cuidadosamente a vida de Cristo. Exatamente. Se nós estudarmos a vida de Cristo, nós vamos entender todo o processo de salvação, justificação, santificação. Então isso é muito importante e toca a nossa vida hoje. Sabe que a maioria dos mal-entendidos que tem havido no nosso meio, inclusive no meio adventista mesmo, é exatamente sobre como é que uma pessoa é salva. Mas isso pode ser esclarecido estudando como foi que Cristo veio ao nosso mundo, como ele viveu em seu dia a dia, como ele enfrentou as tentações de Satanás. Todas essas respostas, dúvidas que possamos ter, são respondidas na vida de Jesus. Portanto, ao nós estudarmos o assunto mais importante do mundo, nós precisamos ter o pensamento voltado para as coisas celestiais, precisamos do Espírito Santo conosco, precisamos que você ore sempre com o pensamento em oração, porque nas próximas 4 lições nós vamos estudar sobre a vida de Jesus, esse cenário maravilhoso que Jesus nos deixou. E nós vamos responder algumas perguntas. Que tipo de homem era Jesus? Qual natureza ele tomou sobre si? Em quais aspectos ele era parecido conosco e quais aspectos ele era diferente de nós. Nós podemos mesmo viver como ele viveu ou isso é totalmente impossível? E nós vamos começar lendo uma passagem da Bíblia. Filipenses capítulo 2 e o verso 6. E nós vamos ver de onde foi que Jesus surgiu. E o verso nos diz assim: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Será que Jesus apenas se parecia com Deus? Jesus será que era um anjo? Ou Jesus era totalmente Deus? A primeira coisa que nós devemos entender sobre Jesus é que ele não começou a vida como um bebezinho em Belém. Esse texto que acabamos de ler nos diz que Jesus não precisou buscar igualdade com Deus, como Lúcifer tentou fazer. Porque para Lúcifer foi considerado roubo, mas para Jesus era dele por direito. João, capítulo 1 e o verso 1, nos diz: o Verbo era Deus. Se Jesus não tivesse sido plenamente Deus, o seu sacrifício no Calvário não teria mais valor do que a morte de um mártir. Você já parou para pensar nisso? Ele não poderia ter salvo ninguém da condenação e da morte. Mas nós precisamos ver também o que foi que Jesus se tornou. Nós já sabemos que Jesus era plenamente Deus. Mas o que foi que ele se tornou quando ele veio a essa terra? Filipenses capítulo 2 e o verso 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Será que esse verso nos diz que Jesus parecia com um ser humano? Que Jesus, quem sabe, tornou-se um anjo? Ou esse verso nos diz que Jesus era um ser humano bem real? A segunda coisa que nós devemos entender sobre Jesus é que ele se tornou um verdadeiro ser humano. Ele não apenas veio ao nosso mundo, mas ele se tornou um homem. Ele podia experimentar a vida exatamente como eu e você experimentamos. Você sabe que a palavra grega original para essa frase, fez-se de nenhuma reputação, nesse verso que acabamos de ler, significa esvaziou-se.
para se tornar homem, Jesus teve que se esvaziar de algumas qualidades divinas que ele havia exercido livremente em sua pré-existência. Ele já existia em sua existência anterior como Deus. Mas o que foi que ele deixou para trás? João 5, o verso 30 nos diz: eu de mim mesmo nada posso fazer. A coisa mais surpreendente que eu pude aprender sobre a encarnação de Jesus foi que ele deixou de lado sua onipotência quando ele se tornou homem. Ele realmente teria que viver como um homem, agir como um homem. Ele não poderia agir como um Deus todo-poderoso, não. Ele deveria viver e agir da única forma que é possível aos seres humanos, eu e você, agirmos. Nós somos seres humanos normais e nós vivemos de certa forma, e ele só poderia viver da mesma forma. Tudo quanto ele fez aqui nessa terra, ele fez da mesma maneira que todos nós fazemos. Uma vez que nós não temos poderes especiais, você tem algum poder especial sobre a natureza, sobre a própria vida? Ele renunciou os seus poderes para experimentar a vida como nós. Ah, Carol, tem alguma coisa errada, porque então como é que Jesus fez os seus milagres? É interessante nós pensarmos nisso. João capítulo 14, versos 10 até o 12, nos dizem: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Depois, um pouco mais à frente: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Você sabe que talvez essa seja uma das declarações mais surpreendentes. Primeiro, porque Jesus nos diz que as obras que ele realizou não foram realizadas por seu próprio poder, nem sua própria habilidade. Está dizendo que ele dependia do Pai, pelo poder do Pai, assim como eu e você podemos fazer. Jesus voluntariamente, ele suspendeu o exercício de seu próprio poder para que ele pudesse nos mostrar o poder que está ao alcance, disponível a todos os seres humanos. Segundo, Jesus nos diz que se nós acreditarmos nele, nós poderemos fazer, se ele fez essas coisas, nós poderemos fazer as mesmas obras que ele fez. Isso é muito surpreendente. E ainda mais, a prova dessa promessa pode ser vista por muitos milagres que foram realizados por seres humanos normais em todo o registro bíblico. Moisés, Eliseu, Pedro, Paulo, eles não tinham mais poder do que qualquer outro ser humano. E Deus realizou milagres notáveis através deles. Será que Jesus se lembrava da sua existência anterior? Lucas capítulo 2 e o verso 52 nos dizem: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Você veja que Jesus não sabia de todas as coisas. Analisem dessa forma comigo. Para que alguém seja capaz de crescer em sabedoria, a pessoa precisa ter falta de sabedoria e precisa aprender a sabedoria. Portanto, Jesus, como homem, não poderia ter sido onisciente, sabendo de todas as coisas. Eu não sei de todas as coisas. Porque se ele soubesse de todas as coisas, não seria possível ele aprender. Existe uma citação muito interessante no livro Desejado de Todas as Nações, que diz o seguinte: as próprias palavras por ele ditas a Moisés, para Israel, eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ele obteve conhecimento como o podemos fazer. Aquele que fizera todas as coisas, estudou as lições que sua própria mão escrevera na terra e no mar e no céu. Por nenhum ser humano ter memória de qualquer existência anterior, Jesus também teve que vir da mesma maneira, sem nenhuma memória de qualquer existência anterior. Gradualmente ele aprendeu mais sobre Deus, sobre a salvação e foi crescendo em graça, em sabedoria. Gradualmente ele se tornou consciente de quem ele era, qual era a sua missão. Se Jesus tivesse conhecimento de sua existência anterior,
Se ele pudesse confiar nisso nos momentos de tentação, então a sua vida diária, a forma de lidar com problemas humanos teria sido completamente diferente da nossa situação. Essa é uma grande verdade que precisamos pensar. Jesus não sabia do passado, o que já tinha sido a existência no passado. Mas será que Jesus sabia o futuro? Isso sim, né? Jesus com certeza sabia o futuro. Vamos ver em Marcos 13, verso 32. Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, mas o Pai. Quem só conhece o futuro? O Pai. Nesse texto, Jesus está falando de sua segunda vinda. Você perceba, enquanto ele estava aqui nessa terra, ele não sabia quando voltaria, porque o Pai não tinha revelado isso a ele. Durante a sua vida na terra, Jesus não conheceu o futuro, exceto nos momentos em que o Pai lhe revelava o futuro. Mais uma vez, já que nenhum de nós sabe o que o futuro reserva, Jesus também passou a viver nas mesmas condições, no mesmo conhecimento em que todos nós devemos viver. O que mais Jesus deixou para trás? Nós vemos em Isaías 53, o verso 2, algo mais que ele deixou para trás. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Jesus teve que deixar para trás a majestosa glória que era dele como Criador do mundo, do universo, como Deus perfeito e maravilhoso, para que os seres humanos pudessem subsistir diante da sua presença. Quando as pessoas olhavam para ele, não viam fisicamente nada em comum. Se eles quisessem segui-lo, teria que ser por causa dos seus ensinamentos, não por causa de sua aparência. Em resumo, Jesus deixou de lado vários aspectos da sua divindade. Ele escolheu não usar esses aspectos da sua divindade que os fazem distinto como sendo Deus. Ele viveria como homem, entre homens. Foi o homem Jesus que tomou decisões, conheceu os problemas da vida. Esse é o tremendo risco da encarnação. Embora seja correto dizer que Jesus não deixou de ser Deus, não deixou. Mesmo quando ele se tornou homem e deixou todas essas coisas para trás, esvaziou-se de si mesmo, ele continuou sendo Deus. Jesus deixou de lado os atributos pelos quais ele exercia as funções de Deus, mas para que ele pudesse viver como um homem. É nesse ponto que a maravilha da encarnação confunde a nossa compreensão. Na verdade, humilha mesmo o nosso orgulho. Enquanto estamos sempre buscando ser mais do que somos, Jesus deixou de lado a maior parte daquilo que ele é para assumir a nossa forma. Jesus realmente se esvaziou para que pudesse ser igual eu, você. Ele experimentou a nossa fraqueza, as nossas inabilidades naturais. O grande Criador tornou-se um ser humano limitado agora. Ele tinha que depender completamente de seu Pai para tudo o que fosse fazer. Que presente tremendo Deus nos deu em Jesus. Você consegue perceber agora aquele verso que diz: deu o Filho unigênito. Que tremendo presente! Será que podemos responder a esse presente dando a Ele as nossas fraquezas, nossas inabilidades, nossas incapacidades? Ele está tão disposto de nos dar poder, conhecimento, quanto a seu Pai estava disposto a dar esses presentes ao seu Filho. Você veja que o grande presente de Jesus para mim e para você deve inspirar o nosso coração a nos entregarmos a Ele, a nos darmos a Ele também. É esse o seu desejo? Que Deus o abençoe, que você escolha entregar-se também a Ele, dar tudo o que tem e tudo o que é para o serviço de Deus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.